Você já abaixou a cabeça e se curvou por não ter escolha? Já sorriu para quem te humilhou só porque precisava pagar as contas? Já engoliu o orgulho e insultos só porque sua carteira estava vazia? Então entenda: o dinheiro não compra tudo, mas a falta dele te vende por nada. Você acorda e já está devendo não só o dinheiro, mas tempo, atenção e obediência. Antes mesmo do café, já existem ordens que você não pode ignorar, chamadas que não pode recusar e pessoas que você precisa agradar, mesmo querendo desaparecer de perto delas. A pobreza é uma cela disfarçada de rotina. Ela não grita, ela sussurra. Você precisa disso. Você não pode perder aquilo. Fique onde está. E você obedece, sem perceber que, ao aceitar tudo, você deixou de ser o dono de qualquer coisa. Quem não tem reservas não tem autonomia. E quem não tem autonomia vive de joelhos, mesmo quando acha que está de pé. Imagine um prisioneiro sem algemas. Ele caminha, fala, trabalha, mas cada passo é limitado pelas contas no fim do mês. Cada decisão é filtrada pelo medo do desemprego, da dívida e da falência. Ele não pode parar, não pode gritar e não pode sair da linha. E o mais cruel, ele acha que está vivendo, quando, na verdade, está apenas sendo mantido, funcional para servir. Quem controla sua renda, controla sua linguagem. Você modera o tom, engole o orgulho, finge que não ouviu, diz obrigado por insultos disfarçados de ordens, diz sim quando tudo dentro de você grita não, diz tudo bem enquanto o estômago revira. Isso não é sobrevivência, é servidão de luxo. Maquiavel jamais escreveria para um homem sem patrimônio, porque ele sabia: o dependente não pensa em estratégia, ele pensa em agradar, e quem vive para agradar perde a arma mais letal do jogo, a imprevisibilidade. Você se torna previsível, e todo previsível é manipulável. E as pessoas ao seu redor percebem, sentem o cheiro da necessidade e começam a testar os seus limites. Elas sabem que você não pode ir embora, não pode romper e nem pode sumir. Então, elas pressionam, exigem e sugam até a última gota de suor de você. E você aceita, porque não pode se dar ao luxo de perder, não é mesmo? Mas entenda, esse luxo é justamente o que separa o servo do senhor. Enquanto você pensa em pagar as contas, alguém está decidindo quem será o próximo a rastejar como um verme. E adivinha quem será o escolhido? Eles olham para o vazio da sua carteira e veem uma oportunidade. E no próximo capítulo, você vai descobrir quem te suga em silêncio e por que você foi ensinado a agradecer por isso. O fraco não é ignorado, ele é estudado, calculado e depois explorado. Quem vive em carência emite sinais, não fala com a voz, mas fala com os olhos, com a pressa em agradar, com medo de ser deixado para trás. E esses sinais atraem um tipo específico de predador, o parasita emocional. Ele não te bate, ele te abraça, ele não te ameaça, ele te elogia só o suficiente para te manter por perto. Ele se alimenta da sua necessidade de ser aceito, e quanto mais você tenta ser útil, mais ele suga de você. Você já se perguntou por que algumas pessoas só te procuram quando precisam de algo? Porque certos amigos somem quando você diz não? Porque relacionamentos desmoronam no exato momento em que você impõe limite? Isso não é coincidência, é estrutura. E aqui eu não falo só de finanças, mas de escassez interior. Se torna base de apoio para os jogos dos outros. Ele paga jantares que não pode,
empresta dinheiro que vai fazer falta, ouve desabafos que o esgotam, diz sim quando tudo dentro dele grita chega. Mas ele tem medo, medo de ser abandonado, de ser esquecido e medo de ser egoísta. Só que há uma verdade brutal que você precisa engolir sem água. Quem precisa de mais será usado demais. Quem nunca impõe custo vira gratuito. E o que é gratuito nunca é valorizado. Você quer amor incondicional, mas oferece condições para ser respeitado. Você quer ser visto, mas se esconde atrás da bondade inofensiva. Você quer ser protegido, mas está sempre disposto a se sacrificar por todos, menos por si mesmo. E nesse momento, o parasita percebe, ele se aproxima como quem cuida, mas logo cobra como quem manda. E o que ele cobra? Seu tempo, atenção e sanidade. Você se torna o escudo emocional de quem nunca estará disposto a te proteger. Você vira recurso, mão de ajuda, ombro que aguenta, ouvinte disponível. Mas quando você fraqueja, silêncio. Essa é a troca invisível que você aceitou. Você se anula para não ser deixado e por isso você nunca é escolhido. Família, parceiros, colegas, todos percebem. Eles sentem que você não tem para onde ir e por isso colocam peso sobre você. Quem tem medo da solidão acaba cercado de gente que o isola por dentro. Você aguenta tudo em nome do amor, mas amor sem poder é servidão disfarçada. Você pensa que está mantendo conexões, mas está apenas alimentando um ciclo onde sua presença só importa enquanto for útil. E o dia em que você parar de servir, ninguém sentirá a sua falta. Não é a bondade que te protege, é o custo de atacar. No mundo onde tudo é cálculo, o silêncio não vem da paz, ele vem do receio. Receio de mexer com quem pode responder, com quem pode bancar o contra-ataque, com quem tem lastro para bancar o próprio silêncio e o alheio. Você já notou que certos erros são ignorados quando cometidos por quem tem recursos? Que certas pessoas jamais são confrontadas diretamente? Que há figuras que ninguém ousa humilhar em público? Não por respeito, mas por medo da consequência? Isso não é carisma, é escudo. E esse escudo se chama reserva. O ouro não é prêmio de quem venceu, é o campo de força de quem não pode ser derrotado de forma barata. Ele protege reputações, dissolve conflitos e sufoca a coragem dos opositores, antes mesmo que eles se tornem ameaças reais. Em seus escritos, Maquiavel não romantizava o poder. Ao descrever a posição de um governante forte, ele sempre deixava claro: é melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Mas o temor não vem da brutalidade explícita, vem da consequência silenciosa, e essa consequência se compra. Com dinheiro, você cala a boca sem levantar a voz. Você evita batalhas não com ameaças, mas com presença. Um advogado caro, uma rede de contatos, a capacidade de sumir e reaparecer com vantagem. Tudo isso se compra, tudo isso se constrói e tudo isso começa com a frieza de entender que você não precisa ser amado, você precisa ser intocável. Agora, olhe para o extremo oposto, o pobre. Ele pode ser bom, pode ser justo e pode até estar certo, mas se ele não tem margem, ele será o primeiro a ser acusado, o primeiro a ser descartado e o primeiro a ser culpado, porque não há custo em feri-lo, ninguém teme sua reação, ninguém calcula as consequências de pisar na sua dignidade. Você pode até ter razão e mesmo assim perder. Pode falar a verdade e mesmo assim ser silenciado, pode até ser íntegro e mesmo assim ser envergonhado. Agora entenda, o ouro
não garante que você esteja certo, mas garante que mesmo quando você estiver errado, você sobreviva. Quando você tem reserva, sua reputação vira blindagem. Quando você tem reserva, sua ausência se torna mais ameaçadora que a sua presença. Quando você tem reserva, o mundo pensa duas vezes antes de tentar te derrubar, porque o dinheiro compra o que mais falta no jogo do poder: tempo, margem e proteção. E proteção é o que faz você passar de alvo a ameaça. Você aprendeu a se calar para não ser ferido. Agora vai aprender a calar o mundo com o som do que você pode bancar. Você já percebeu como tudo que te sufoca começa com um sim? Sim para o chefe que te sobrecarrega, sim para a parceira que manipula, sim para a promessa que sabota sua autonomia? Esse sim não é escolha, é reflexo de quem não pode recusar, é o som da sobrevivência maquiada de cordialidade. Quem tem pouco aceita tudo, qualquer coisa e qualquer migalha, porque o medo de perder o pouco que tem o torna prisioneiro do que detesta. Você não concorda, mas se submete. Você não negocia, você obedece. Você não decide, mas engole. Engole como quem engole vidro, em silêncio e sangrando por dentro. O escravo do sim é previsível, e previsível é manipulável. Ele nunca surpreende, nunca ameaça e nunca impõe presença, porque ele foi treinado para não incomodar. Mas cada vez que você cede, o mundo aprende que pode te empurrar um pouco mais. Hoje você aceita um comentário agressivo, amanhã aceita uma ordem abusiva, depois aceita ser quem você jurou nunca se tornar. Você quer estabilidade, mas o que tem é controle disfarçado de rotina. E esse controle é mantido pelo medo. Medo de ser rejeitado, medo de perder o emprego e de ficar sozinho. O sim que te aprisiona não é audível, ele está no olhar baixo, no tom cauteloso, na urgência de agradar. Você não quer confronto, mas ao evitar confronto, você se transforma no território que os outros conquistam. E ninguém respeita território fácil. Você precisa entender isso. Recusar também é poder, negar também é presença, impor também é sobrevivência. E todo pobre que aprende a dizer não se torna perigoso, porque ele quebra a cadeia invisível, ele começa a escolher onde pisa, com quem anda e o que tolera, mas até lá ele vive como um cachorro que abana o rabo com medo da próxima ordem. O sim pode manter o teto, mas destrói o espelho, e chega um ponto em que, mesmo com casa, comida e rotina, você já não se reconhece mais. O pobre discute, grita e tenta explicar por que merece respeito. O rico não responde, ele se cala e no silêncio ele destrói. Existe uma linguagem que não é ensinada nas escolas e nem dita em conselhos. É a linguagem do desprezo calculado, a arte de matar sem tocar, de punir sem confronto, de marcar território apenas com ausência. Quando alguém te ataca, espera a reação. Então ele grita, critica, te provoca, esperando que você se defenda, que perca a linha e que se explique. Mas quando você responde com silêncio, você tira o palco, tira o jogo e tira o prazer da agressão. E mais do que isso, você inverte o eixo do poder. O desprezo verdadeiro não se prova, ele se demonstra na frieza, na decisão de não responder mensagens, de não ceder a explicações, de não aparecer onde esperavam seu recuo. É a ausência que fere mais que o insulto, porque o silêncio, quando vem de alguém que pode bancá-lo, vira sentença. Você não precisa vingar-se de quem te subestimou, só precisa sumir por um tempo, para que o impacto da sua falta fique claro. Mas isso só é possível quando você tem o que o pobre não tem: a margem para desaparecer. Pessoas carentes
precisam responder, provar seu valor, mostrar que não são frágeis, e ao fazer isso, revelam exatamente onde estão fracas. Já o estrategista, ele entende que reagir é muitas vezes admitir que algo te tocou, e admitir isso é dar poder. E por isso que os verdadeiros dominadores sabem, a indiferença é a resposta mais letal quando aplicada com precisão. E se você duvida disso, olhe ao redor. Quem ignora com classe, domina. Quem responde com descontrole, se submete. Maquiavel não pregava vingança impulsiva, ele defendia o controle total. E ele disse: as injúrias devem ser feitas de tal maneira que não se venha temer a vingança. Mas para aplicar isso, é preciso estar acima da necessidade de resposta, e para estar acima, é preciso não depender da aprovação de ninguém. O pobre tenta provar o seu valor com palavras, já o rico impõe valor com que ele escolhe ignorar. Quem domina o próprio silêncio domina a percepção, e quem domina a percepção dita as regras do respeito. E se você ainda tenta explicar quem é, prepare-se. Vou mostrar por que os mais perigosos não se explicam, mas eles forjam alianças que arrancam até o último suspiro de resistência dos seus adversários. Você cresceu ouvindo que o dinheiro não compra felicidade, mas nunca te disseram que ele compra guerra, compra fogo, compra silêncio e compra a queda lenta e calculada de qualquer inimigo que cruze no seu caminho. O fraco quer justiça, o forte compra consequências. Enquanto um chora, o outro contrata. Enquanto um lamenta, o outro move peças no tabuleiro. Quando você tem reserva, você não revida com palavras, você revida com influência, com movimentações discretas e com um exército que ninguém vê, mas que executa sem falhas. O dinheiro compra aliados, compra portas que estavam fechadas, compra informações, compra o direito de não se explicar. Mas, acima de tudo, o dinheiro compra uma coisa que o pobre jamais possui em um conflito real: tempo. Tempo para se preparar, tempo para desaparecer e tempo para atacar na hora certa, quando o outro estiver mais vulnerável, exposto e frágil. É fácil manipular quem vive no aperto, porque ele precisa agir rápido. Ele não pode esperar, porque ele precisa da solução agora. Mas quem tem grana não se apressa, não se desespera e não se vende. Ele observa, calcula e armazena munição, e quando o momento certo chega, ele aperta o gatilho, sem raiva, sem hesitação e sem ruído. Você já se perguntou por que certos inimigos simplesmente desaparecem? Por que certas figuras públicas perdem tudo em questão de dias? Por que algumas pessoas caem em desgraça e ninguém levanta? Isso acontece porque alguém em silêncio pagou para isso acontecer, e quem pode pagar decide quem continua em jogo. Você está vivendo como se o mundo fosse justo, mas a justiça é um teatro onde os bilionários controlam o roteiro, e quem não tem reserva só atua como figurante descartável. O ouro não apenas financia a proteção, ele viabiliza a destruição. Você pode até não gostar disso, pode até se revoltar se quiser, mas se você não entender, vai continuar lutando com paus e palavras enquanto seus inimigos usam contratos, advogados e influência. E o mais cruel disso tudo é que eles não vão sujar as suas mãos, eles vão apenas apertar um botão e assistir enquanto o seu nome, sua imagem, sua vida afundam em silêncio. Quando você aprende isso, a pergunta muda. Não é mais como me proteger, é quem eu posso derrubar.
e quanto estou disposto a pagar por isso. Você entendeu o custo da guerra, agora vai descobrir por que alguns nunca perdem, mesmo quando erram, e por que você sempre paga, mesmo quando está certo. Um deslize para quem não tem nada é sentença. Uma falha para quem tem tudo é uma conta a ser paga. A desigualdade não é apenas econômica, é judicial, social e existencial. Quando a vida vira aposta, o que distingue a sorte do castigo é quem tem caixa para recompor as perdas. O pobre coleciona erros, como quem coleciona cicatrizes, cada uma mais profunda que a anterior. O rico transforma erro em estratégia fiscal. Você já percebeu como o mesmo ato tem destinos diferentes dependendo de quem comete? Aquele que tropeça sem reservas vira notícia, vergonha e correção pública. O que cai com dinheiro levanta como caso contábil, um gasto, um ajuste. O sistema não é imparcial, é um mercado que pune a falta de margem, porque a margem compra mais do que defesa, ela compra continuidade, compra a capacidade de errar sem desabar, compra o direito de recompor a reputação, pagar consultorias, contratar silêncio e reerguer impérios. E há uma segunda injustiça. O pobre não paga apenas pelos próprios erros, ele paga pelos erros dos outros. Assume dívidas, ajudas que não voltam, garante empréstimos que não são reembolsados, responde por votos e alianças frágeis. Ele é o saco de pancadas da rede social, o bode expiratório dos fracassos alheios. Maquiavel, olhando para a cidade onde o poder se move como sangue, descreveu a virtude não como moralidade, mas como a capacidade de preservar-se e agir. O que ele observava era frio. A política compensa quem tem meios para manter-se em cena, e fora dessa cena você é figurante. Errar quando se tem reserva não é orgulho, é privilégio, é saber que o mundo tem mecanismos para recolocar você no tabuleiro, é ter advogados que transformam crime em processo arrastado, aliás que obscurecem fatos, dinheiro que amarra imprensa e puxa bastidores, é pagar para neutralizar o estrondo. E quem compra esse silêncio não são apenas os ricos, são aqueles que entenderam que a segurança absoluta não existe. O que existe é a capacidade de transformar catástrofe em despesa. Então pense, quantas vezes você viu alguém ser arruinado por um único erro? Quantas vezes você viu outro cometer crimes administrativos, financeiros ou morais e continuar intacto? A diferença não está na falta de culpa, está na possibilidade de comprar a continuidade. Para o pobre, cada erro é multiplicador, perde emprego, perde casa e perde apoio. Para o rico, cada erro é linear, contabiliza a perda e segue. E assim se desenha um ciclo implacável. O que falta não é mérito, é margem. Você pode se revoltar com isso se quiser, pode achar imoral, mas revolta não paga contas. E sem pagar contas, você segue preso a correntes que não vê. E se você ainda paga por cada erro, prepare-se. No próximo ato, vou mostrar a palavra que corta essa cobrança, a única que transforma a dívida em liberdade, que converte o custo em corte definitivo. Quem aprender a pronunciá-la mudará de status. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é poder abandonar o que te sufoca, sem perder o teto, o sono ou a dignidade. Você chama isso de liberdade de expressão, livre-arbítrio ou paz de espírito, mas na prática é saldo bancário, é reserva, é lastro. O pobre não pode dizer dane-se, porque ele precisa continuar, precisa aceitar, precisa suportar.
Tudo isso porque ele precisa do emprego, precisa da parceira abusiva, precisa da rotina que o mata lentamente, mas que garante as contas pagas no fim do mês. Cada vez que ele abaixa a cabeça, ele não está apenas se protegendo, ele está assinando em silêncio que não tem para onde fugir. Mas o rico, o estrategista, o que acumulou não só dinheiro, mas estrutura, esse sim pode sumir no meio de uma conversa, cortar relações sem dar explicações, negar favores, convites e alianças sem temer consequência alguma. E tudo isso por uma única razão: ele pode. Quando você tem reserva, o mundo muda. Você já não precisa convencer ninguém, já não precisa implorar por nada, já não precisa aceitar os termos de ninguém. Você se torna o próprio campo de força. Sua presença é opção, sua ausência é ameaça. Você pode dizer não e seguir de boa. Pode dizer basta e não sofrer retaliação. Pode dizer dane-se e ainda assim dormir em lençóis limpos, sem pânico no peito. E essa palavra que parece vulgar, que parece agressiva, que parece pequena, ela é só um selo de poder de quem já se libertou do ciclo da necessidade. Dizer dane-se não é rebeldia, é domínio, é saber que você não depende mais da aceitação, do salário e do elogio e da aprovação de ninguém. É o olhar nos olhos de quem tentou te dobrar e não precisar se explicar porque você foi embora. Ser rico é poder de escolha, escolher o jogo, escolher os jogadores e principalmente escolher quando sair da mesa e deixá-los jogando entre si. Sem reservas, você é servo. Com reservas, você é dono. Prove ao mundo agora que você não é mais negociável. Declare sua independência agora. Escreva nos comentários: eu enterro meus inimigos com silêncio e dinheiro. E seu ouro é fortaleza, a arma que abre qualquer porta está sendo forjada agora. Nesse vídeo que está te observando na tela, assista.